Capítulo 3 A Caravana de Escravos, um estranho e velho mago. Os companheiros passaram a noite sem dormir, confinados em uma jaula com barras de ferro sobre rodas, na praça da cidade de Solace. 3 jaulas foram acorrentadas em um poste enfiado no chão perto da clareira. Os postes de madeira estavam enegrecidos pelo fogo e pelo calor, e suas bases estavam chamuscadas e lascadas. Não havia nenhum tipo de vida naquela clareira, até mesmo as pedras estavam negras e derretidas. Quando amanheceu, eles foram capazes de ver mais prisioneiros nas outras jaulas. A última caravana de escravos que partia de Solace para Paxtarcas seria guiada pelo próprio Cotiliquê, que tinha decidido aproveitar esta oportunidade para impressionar Lord Verminard, que estava morando em Paxtarcas. Caramon tentou dobrar as grades da jaula na calada da noite, mas teve que desistir. Uma névoa fria se levantou nas primeiras horas da manhã e escondeu a cidade destruída dos companheiros. Tanis olhou para a lua dourada e vendaval. Agora eu os compreendo, Tanis pensou. Agora eu conheço o frio vazio lá no fundo, que dói mais do que qualquer golpe de espada. Meu lar foi destruído. Ele olhou para Giltanas amontoado em um canto. O elfo não tinha conversado com nenhum deles naquela noite, dizendo que sua cabeça doía e ele estava cansado. Mas Tanis, que montou guarda durante a noite toda, viu que Giltanas não tinha dormido, nem mesmo fingido que estava dormindo. Ele mordia o lábio inferior e fitava a escuridão. Esta visão lembrava a Tanis que ele tinha, se quisesse reivindicar isto, um outro lugar que ele poderia chamar de lar, Qualineste. Não, Tanis pensou, apoiando-se contra as grades. Qualineste nunca tinha sido um lar, foi simplesmente um lugar onde eu vivi. Cotiliquê Toed emergiu da névoa, esfregando as mãos rechonchudas e trazendo um sorriso largo nos lábios enquanto observava com orgulho a caravana de escravos. Talvez eu consiga alguma promoção com isto, uma bela colheita, considerando-se que havia restado muita pouca coisa nesta cidade destruída pelo fogo. Lord Verminard haveria de ficar contente, especialmente com este último grupo. Principalmente aquele grande guerreiro, um excelente espécime. Ele provavelmente seria capaz de fazer o trabalho de 3 homens nas minas. O Alto Bárbaro também daria bons resultados. Talvez tivesse que matar o cavaleiro. Os solâmicos eram conhecidos por não cooperarem. Mas Lord Verminard com certeza apreciará as 2 fêmeas, bem diferentes entre si, mas adoráveis. O próprio Toed tinha sempre sentido uma certa atração pela garçonete ruiva, com seus encantadores olhos verdes e a blusa decotada revelando propositalmente apenas o necessário de sua pele levemente sardenta para instigar a imaginação de um homem com relação ao que há além. Os devaneios do Cotiliquê foram interrompidos pelo som de aço tinindo e gritos roucos flutuando de forma sinistra pela névoa. Os gritos ficaram cada vez mais altos. Logo, quase todos os membros da caravana de escravos estavam acordados e tentando ver, apesar da névoa. Toed lançou um olhar inquieto para os prisioneiros e desejou que ele tivesse deixado alguns guardas a mais de prontidão. Os goblins, ao verem os prisioneiros se mexerem, levantaram-se e apontaram seus arcos e flechas para os vagões. O que é isto? Toed grunhiu em voz alta. Será que esses idiotas não sabem cuidar de um prisioneiro sem toda essa agitação? De repente, um grito ergueu-se acima do barulho. Era o grito de um homem atormentado pela dor, mas sua fúria tinha sobrepujado todo o resto. Giltanas ficou em pé. Seu rosto estava pálido. Eu conheço aquela voz, ele disse. Teros Ferro Forjado. Eu temia por isso. Ele tem ajudado os elfos a escapar desde que a matança começou. Este Lord Verminard jurou exterminar os elfos. Giltanas observou a reação de Tanis. Ou você não sabia? Não, Tanis disse chocado. Eu não sabia. Como é que eu poderia saber? Giltanas ficou em silêncio, estudando Tanis durante algum tempo. Perdoe-me, ele disse finalmente. Parece que eu fiz um mau juízo de você. Eu achei que talvez essa fosse a razão pela qual você tinha deixado a barba crescer. Nunca! Tanis deu um salto. Como você se atreve a me acusar? Tanis, alertou Sturm. O meio-elfo virou-se e viu os guardas goblins se aglomerando na frente da jaula, as flechas apontadas diretamente para seu coração. Levantando as mãos, ele se afastou para o seu canto, no momento em que um esquadrão de hobgoblins trazia um homem alto e de constituição física poderosa. Eu ouvi dizer que Teros foi traído, Giltanas disse suavemente. Eu voltei para alertá-lo. Não fosse por ele, eu nunca teria escapado de Solace com vida.
Eu deveria encontrá-lo na hospedaria a noite passada. Quando ele não apareceu, eu fiquei com medo. Kotiliquetoede abriu a porta da jaula dos companheiros, gritando e gesticulando para os hobgoblins apressarem seu prisioneiro. Alguns goblins mantiveram os outros prisioneiros cobertos, enquanto os hobgoblins jogavam Teros dentro da jaula. Kotiliquetoede bateu à porta. É isso aí! Ele gritou. Amarrem as bestas, nós estamos de partida. Pelotões de goblins trouxeram alces enormes para a clareira e começaram a atrelá-los aos vagões. Seus gritos e a confusão ficaram registrados apenas em algum canto da cabeça de Tanis. Naquele momento, sua atenção traumatizada estava toda no ferreiro. Teros Ferro Forjado estava deitado inconsciente no chão da jaula, coberto de palha. No lugar onde deveria estar seu forte braço direito, havia um coto mutilado. Aparentemente, seu braço havia sido arrancado por alguma arma cega logo abaixo do ombro. O sangue escorria do ferimento horrível e empoçava no chão da jaula. Que isso sirva de lição para todos aqueles que ajudam os elfos. O Kotiliquê espiou a jaula com seus olhos vermelhos e suínos se estreitando em suas bolsas de gordura. Nunca mais ele vai forjar nada, a menos que seja um novo braço. Um alce enorme trombou desajeitadamente com o Kotiliquê, obrigando-o a correr para se salvar. Toede virou-se para a criatura que guiava o alce. Cestum, seu imbecil! Toede derrubou a criatura no chão. Taslerhoff olhou para a criatura, achando que se tratava de um goblin muito pequeno. Depois, ele viu que era um anão da Ravina vestido como uma armadura de goblin. O anão da Ravina levantou-se sozinho e colocou seu elmo, que era maior do que a cabeça dele, e olhou para o Kotiliquê, que caminhava gingando o corpo em direção ao início da caravana. Franzindo a testa, o anão da Ravina começou a chutar lama na direção dele. Aparentemente, isso trouxe algum alívio para sua alma, pois ele parou logo em seguida e voltou a conduzir o alce para a fila. Meu fiel amigo, Giltanas murmurou, inclinando-se sobre Teros e pegando a mão forte e negra do ferreiro na sua. Você pagou com a vida por sua lealdade. Teros olhou para ele com um olhar vazio, claramente incapaz de ouvir a voz do elfo. Giltanas tentou estancar o sangue que escorria da ferida pavorosa, mas o sangue continuava a se espalhar no chão da carroça. A vida do ferreiro estava se esvaindo diante dele. Não! Disse Lua Dourada, ajoelhando-se ao lado do ferreiro. Ele não precisa morrer, eu sou uma curandeira. Dama, Giltanas disse impaciente, não existe curandeira em Kryn capaz de ajudar este homem. Ele já perdeu mais sangue do que aquele anão tem em todo o seu corpo. Seu pulso está tão fraco que eu mal posso senti-lo. A coisa mais humana que podemos fazer é deixá-lo morrer em paz, sem nenhum de seus rituais bárbaros. Lua Dourado o ignorou, colocou a mão na testa de Teros e fechou os olhos. Mixacal, ela rezou, amada deusa da cura, agracie este homem com sua bênção. Se seu destino ainda não foi cumprido, cure-o, para que ele possa viver e servir à causa da verdade. Giltanas começou a protestar mais uma vez, erguendo a mão para afastar Lua Dourada. Então ele parou e olhou maravilhado. O sangue tinha parado de escorrer do ferimento do ferreiro, e enquanto o elfo observava, a carne começou a cobrir o ferimento. A pele escura do ferreiro começou a ficar quente, sua respiração começou a ficar mais tranquila e fácil, e ele pareceu cair num sono saudável e calmo. Houve murmúrios de assombro e olhares pasmados dos outros prisioneiros que se encontravam nas jaulas próximas. Tanis olhou em volta assustado, tentando ver se algum goblin ou dragoniano tinha percebido, mas aparentemente todos eles estavam preocupados em atrelar os incontroláveis alces nas carroças. Giltanas voltou para seu canto com os olhos em Lua Dourada e uma expressão pensativa. Taslerhoff, empilhe um pouco dessa palha, Tanis instruiu. Caramon, você e Sturme, ajudem-me a levá-lo para um canto. Tome, Vendaval ofereceu seu manto. Pegue isso para protegê-lo do frio. Lua Dourada assegurou-se de que Teros estava confortável. Depois, voltou para seu lugar ao lado de Vendaval. O rosto dela irradiava uma paz e uma serenidade tão grandes que fez parecer que as criaturas reptilianas do lado de fora da jaula é quem eram os verdadeiros prisioneiros. Era quase meio-dia e a caravana ainda não tinha partido. Goblins se aproximaram e jogaram comida dentro das jaulas, pedaços de carne e pão. Ninguém, nem mesmo Caramon, seria capaz de comer aquela carne rançosa e fedida, e eles jogaram a comida de volta para fora. Mas devoraram o pão com avidez, pois não tinham comido nada desde a noite passada.
Em pouco tempo, Toed tinha posto tudo em ordem e, depois de montar em seu pônei de pelos longos, deu ordem para partir. Sestum, o anão da ravina, trotava atrás de Toed. Ao ver o pedaço de carne caída na lama suja do lado de fora da jaula, o anão da ravina parou, pegou a carne com vontade e a enfiou na boca. As jaulas tinham rodas e cada uma delas era puxada por 4 alces. Havia 2 hobgoblins sentados em rudes plataformas de madeira. Um segurava as rédeas dos alces, o outro tinha um chicote e uma espada. Toed colocou-se na frente da fila, seguido por uns 50 dragonianos vestindo armaduras e fortemente armados. Uma outra tropa, que devia ter mais ou menos o dobro dessa quantidade de hobgoblins, entrou na fila atrás das jaulas. Depois de um bocado de confusão e muitos palavrões, a caravana começou finalmente a andar. Alguns dos residentes que sobravam em Solace olhavam para eles enquanto eles se afastavam. Se conheciam alguém dentre os prisioneiros, eles não emitiram nenhum som ou fizeram qualquer gesto de despedida. Os rostos, tanto dentro quanto fora das jaulas, eram rostos de pessoas que não eram mais capazes de sentir dor. Como Tika, eles tinham jurado nunca mais chorar. A caravana viajou para o sul, pela velha estrada que atravessava o Passo de Berma. Os hobgoblins e os dragonianos resmungavam por terem de viajar no calor do dia, mas eles se animavam e se deslocavam mais rápido quando marchavam na sombra das altas paredes dos cânions da passagem. Apesar de sentirem frio no cânion, os prisioneiros tinham suas próprias razões para se sentirem gratos. Eles não tinham mais que olhar para sua terra natal destruída. Já era noitinha quando eles saíram das estradas sinuosas do cânion e chegaram a Berma. Os prisioneiros espremeram-se contra as grades para dar uma olhada no próspero mercado da cidade. Mas agora havia somente 2 muros baixos de pedra, derretidos e enegrecidos, marcando o local onde antes erguia-se a cidade. Nenhum sinal de uma criatura viva. Os prisioneiros sentaram-se num estado deplorável. De volta à estrada, já longe dali, os dragonianos disseram que preferiam viajar à noite, longe da luz do sol. Consequentemente, a caravana fez poucas paradas até o amanhecer. Era impossível dormir nas jaulas imundas que pulavam e chacoalhavam a cada rodeira na estrada. Os prisioneiros passaram fome e sede. Aqueles que conseguiram engolir a comida que os dragonianos lhe jogaram, logo a vomitaram. Eles recebiam apenas pequenos copos d'água 2 ou 3 vezes ao dia. Lua Dourada permaneceu perto do ferreiro ferido. Apesar de não estar mais correndo risco de vida, Teros Ferro Forjado ainda estava muito doente. Ele teve uma febre alta. Enquanto delirava, ele falou da pilhagem de Solace. Teros falou de dragonianos cujos corpos, quando mortos, se transformavam em poças de ácido que queimavam a carne de suas vítimas, e de dragonianos cujos ossos explodiam depois que eles morriam, destruindo tudo dentro de um certo raio. Tanis escutou o ferreiro reviver um terror atrás do outro até ficar com náusea. Pela primeira vez, Tanis percebeu a atrocidade da situação. Como é que eles poderiam lutar contra dragões cujo hálito era capaz de matar e cujas mágicas só não eram superiores aos feitiços dos mais poderosos utilizadores de mágicas que se conhecia? Como poderiam eles derrotar os vastos exércitos desses dragonianos, se até mesmo os cadáveres dessas criaturas tinham o poder de matar? Tudo que nós temos, Tanis pensou desconsolado, são os discos de Mishakal. E para que é que eles servem? Ele tinha examinado os discos durante a jornada de Shaktzarot para Solace. No entanto, ele tinha conseguido ler pouco do que estava escrito. Apesar de ser capaz de entender as palavras que diziam respeito à arte da cura, Lua Dourada conseguiu decifrar pouca coisa além disso. Tudo será esclarecido para o líder do povo. Ela disse isso com uma fé inabalável. Meu objetivo agora é encontrar esse líder. Tanis desejou ser capaz de compartilhar dessa fé. Mas enquanto viajavam pelas terras destruídas, ele começou a duvidar que algum líder fosse capaz de derrotar o poder desse Lorde Verminard. Essas dúvidas só fizeram aumentar os problemas do meio-elfo. Raistlin, privado de seu remédio, tossiu até ficar numa situação quase tão ruim quanto a de Teros, e Lua Dourada passou a ter 2 pacientes em suas mãos. Felizmente, Tika ajudou a Mulher das Planícies a cuidar do mago. Tika, cujo pai tinha sido uma espécie de mágico, olhava com admiração todos aqueles que eram capazes de fazer alguma mágica. Na verdade, foi o pai de Tika que, sem intenção, introduziu Raistlin na arte da magia.
O pai de Hastings levou os irmãos gêmeos e sua enteada Kitiara ao festival de fim de verão, onde as crianças viram o magnífico Eilan fazer seus truques de ilusionismo. Caramon, que na época tinha 8 anos de idade, ficou rapidamente entediado e concordou prontamente em acompanhar sua meia-irmã adolescente no evento que tinha atraído sua atenção, a esgrima. Hastings, magro e frágil já naquela época, não conseguia participar de um esporte tão ativo. Ele passou o dia inteiro assistindo o Eilan, o ilusionista. Quando a família voltou para casa naquela noite, Hastings impressionou a todos por ser capaz de reproduzir com perfeição todos os truques. No dia seguinte, seu pai levou-o para estudar com um dos grandes mestres das artes mágicas. Tika tinha sempre sentido admiração por Hastings e tinha ficado impressionada com as histórias que ela ouvira sobre sua misteriosa jornada até as lendárias torres da alta magia. Agora, ela ajudava a cuidar do mago por respeito e por causa de sua necessidade inata de ajudar aqueles que são mais fracos do que ela. Ela também cuidava dele e admitia isso secretamente para si mesma, porque esses cuidados valeram um sorriso de gratidão do belo irmão gêmeo de Hastings. Stannis não tinha certeza com qual dos dois ele deveria se preocupar mais. A condição do mago estava piorando, ou o romance que estava nascendo entre o soldado mais velho e experiente e a garçonete, jovem e, Stannis acreditava, a despeito das fofocas em contrário, inexperiente. Ele também tinha outro problema. Sturm, que se sentia humilhado por ter sido feito prisioneiro e arrastado pelas terras como um animal para o matadouro, caiu em uma profunda depressão, da qual Stannis achou que ele nunca mais fosse sair. Sturm ficava o dia inteiro sentado, olhando para fora da jaula por entre as grades, ou, o que talvez fosse pior, entregava-se a períodos de sono profundo dos quais era impossível acordá-lo. Por último, Stannis ainda tinha que cuidar do seu conflito interior, que se manifestava fisicamente no fato do elfo ficar sentado em um canto da jaula. Toda vez que ele olhava para Gil-Tanas, as memórias que Stannis tinha de seu lar em Qualineste o assombravam. Quando eles se aproximaram de sua terra natal, as memórias que ele pensou estarem enterradas e esquecidas para sempre tomaram conta de sua mente, e cada toque delas era tão frio quanto o toque dos desmortos da Mata Escura. Gil-Tanas, amigo de infância, mais do que amigo, um irmão. Criados na mesma residência e mais ou menos com a mesma idade, os dois tinham brincado, lutado e gargalhado juntos. Quando a irmã caçula de Gil-Tanas cresceu o suficiente, os meninos permitiram que a cativante criança loura se juntasse a eles. Um dos maiores prazeres desses três era provocar o irmão mais velho, Portius, que era um jovem forte e sério, que havia tomado para si desde muito jovem as responsabilidades e tristezas de seu povo. Gil-Tanas, Laurana e Portius eram filhos do Orador dos Sóis, o governante dos Elfos de Qualineste, uma posição que Portius herdaria após a morte de seu pai. Alguns habitantes do reino élfico acharam estranho o orador acolher em sua casa o filho bastardo da esposa de seu irmão já falecido, depois que ela foi estuprada por um guerreiro humano. Ela morreu de desgosto poucos meses depois do nascimento de seu filho mestiço. Mas o orador, que tinha opiniões bastante sólidas com relação à responsabilidade, acolheu a criança sem hesitação. Foi somente anos mais tarde, quando ele assistia com crescente preocupação o desenvolvimento do relacionamento entre sua filha adorada e um meio-elfo bastardo, que ele começou a se arrepender de sua decisão. A situação confundiu Stannis também. Por ser meio humano, o jovem adquiriu uma maturidade que a jovem elfa, por ter um desenvolvimento mais lento, não era capaz de entender. Stannis viu a infelicidade que a união entre eles traria para a família que ele amava. Ele também se sentia incomodado pelo conflito interior que iria atormentá-lo o resto de sua vida. A luta constante entre o elfo e o humano dentro dele. Com 8 anos de idade, que corresponde a 20 anos entre os humanos, Stannis saiu de Qualinost. O orador não ficou triste ao ver Stannis partir. Ele tentou esconder seus sentimentos do jovem meio-elfo, mas ambos sabiam. Gil-Tanas não tinha sido tão diplomático. Ele e Stannis tinham trocado palavras amargas sobre Laurana. Passaram-se anos antes da dor provocada por aquelas palavras desaparecer, e Stannis se punha a pensar se ele tinha realmente esquecido e perdoado. Estava claro que Gil-Tanas não tinha feito nenhum dos dois. A jornada para esses dois foi muito longa. De vez em quando, Stannis dava algumas indiretas e ficou imediatamente ciente de que Gil-Tanas havia mudado.
O jovem elfo Lorde tinha sido sempre aberto e sincero, divertido e amável. Ele não invejava as responsabilidades que seu irmão mais velho tinha, devido ao seu papel de herdeiro do trono. Giltanas era um catedrático, um amante das artes mágicas, embora nunca as tivesse levado com a mesma seriedade que Raistlin. Ele era um excelente guerreiro, embora não gostasse de lutar, como todos os elfos. Ele era profundamente devotado à sua família, especialmente sua irmã, mas agora ele estava triste e mal-humorado, uma característica incomum entre os elfos. A única vez que ele demonstrou interesse em alguma coisa foi quando Caramon começou a planejar uma fuga. Giltanas disse-lhe rispidamente para esquecer aquilo, pois ele iria estragar tudo. Quando foi pressionado para explicar melhor o porquê, o elfo ficou quieto, murmurando alguma coisa sobre probabilidades esmagadoras. Ao nascer do sol no terceiro dia, o exército dragoniano estava extenuado devido à longa marcha noturna e ansioso para descansar. Os companheiros tinham passado mais uma noite sem dormir e não esperavam nada além de mais um dia frio e lúgubre. Mas, de repente, as jaulas pararam. Tanis levantou os olhos, intrigado pela mudança na rotina. Os outros prisioneiros levantaram-se e olharam para fora das grades. Eles viram um velho usando um roupão longo, que parecia já ter sido branco, e um chapéu pontudo muito judiado. Ele parecia estar falando com uma árvore. Eu disse! Você me ouviu! O velho balançou seu cajado já gasto para o carvalho. Eu disse para se mover e eu estou falando sério. Eu estava sentado nessa pedra. Ele apontou para uma pedra grande. Apreciando o sol da manhã em meus ossos velhos, quando você teve a audácia de lançar sua sombra sobre ela e me esfriar. Saia já daí! A árvore não respondeu, nem tampouco se moveu. Eu não tolerarei mais sua insolência! O velho começou a bater na árvore com seu cajado. Mova-se! Ou eu vou! Alguém coloca esse doido numa jaula! Cotiliquetoide gritou enquanto galopava em direção à retaguarda da caravana. Tire suas mãos de mim! O velho gritou com sua voz estridente para os dragonianos que correram e o interpelaram. Ele bateu debilmente neles com seu cajado até eles o tirarem de si. Prenda a árvore! Ele insistiu. Obstruindo a luz do sol, essa é a acusação. Os dragonianos jogaram o velho dentro da jaula dos companheiros com rudeza. Tropeçando em suas vestes, ele caiu no chão. Você está bem, meu velho? Vendaval perguntou, enquanto ajudava o velho a se sentar. Lua Dourada saiu do lado de Teros. Sim, meu velho, ela disse suavemente. Você está ferido? Eu sou uma clériga de... Michacal! Ele disse, olhando para o amuleto que ela trazia em volta do pescoço. Que interessante! Muito interessante! Ele fixou os olhos nela, maravilhado. Você não parece ter 300 anos de idade. Lua Dourada piscou, sem saber como reagir. Como você sabia? Você reconheceu? Eu não tenho 300 anos. Ela estava ficando confusa. É claro que você não tem. Desculpe, querida. O velho deu um tapinha na mão dela. Nunca comente a idade de uma dama em público. Perdoe-me. Não acontecerá novamente. Será nosso segredo. Ele disse sussurrando. Taz e Tika começaram a rir. O velho olhou em volta. Foi gentil da sua parte parar para me dar uma carona. A estrada para Qualinost é longa. Nós não estamos indo para Qualinost, disse Giltanas com firmeza. Nós somos prisioneiros indo para as minas de escravos de Paxtarcas. Hã? O velho olhou em torno distraidamente. Então tem outro grupo vindo para cá daqui a pouco? Eu poderia ter jurado que este era o grupo. Qual é seu nome, meu velho? Tika perguntou. Meu nome? O velho hesitou, franzindo a testa. Fizban? Sim, é isso. Fizban. Fizban? Taslerhoff repetiu, quando a jaula começou a se mover novamente. Isso não é um nome. Não é? O velho perguntou tristonhamente. Que pena, eu gostava tanto dele. Eu acho que é um nome esplêndido, Tika disse, olhando feio para Taz. O Kender calou a boca e se encolheu em um canto, de olho nas bolsas que estavam penduradas no ombro do velho. De repente, Raistlin começou a tossir e todos voltaram a atenção para ele. Seus acessos de tosse estavam ficando cada vez piores. Ele estava exausto e era óbvio que ele estava sentindo dor. A pele dele estava muito quente. Lua Dourada era incapaz de ajudá-lo. A clériga não era capaz de curar o que quer que fosse que estava queimando o mago por dentro.
Caramon ajoelhou-se ao lado dele, enxugando a saliva misturada com sangue que manchava os lábios de seu irmão. Ele tem que tomar daquela coisa que ele bebe. Caramon olhou angustiado. Eu nunca ouvi assim tão ruim. Se eles não ouvirem pela razão... O homem franziu a testa. Eu vou quebrar a cabeça deles. Eu não me importo com quantos deles existam. Nós falaremos com eles quando pararmos para pernoitar, Tanis prometeu, embora ele fosse capaz de adivinhar a resposta do Cotiliquê. Desculpem-me, disse o velho. Posso? Fisban sentou-se ao lado de Raistlin. Ele colocou a mão na cabeça do mago e disse algumas palavras num tom muito carrancudo. Caramon, que estava ouvindo atentamente, escutou. Fistandan e... Não é hora. Com certeza, aquela não era uma prece de cura, como a que Lua Dourada havia tentado, mas o homem zarrão notou que seu irmão tinha reagido. No entanto, a reação foi surpreendente. Os olhos de Raistlin piscaram rapidamente, depois se abriram. Ele olhou para o velho com uma expressão de terror e segurou o punho de Fisban com sua frágil e delicada mão. Durante um instante, deu a impressão que Raistlin conhecia o velho. Depois, Fisban passou a mão sobre os olhos do mago. O olhar de terror desapareceu, substituído por um olhar confuso. Olá! Fisban sorriu exultante. Meu nome é... Fisban. Ele lançou um olhar carrancudo para Taslerhoff, desafiando o Kender a rir. Você é mage? Raistlin sussurrou. Sua tosse tinha desaparecido. Por quê? Sim, eu suponho que sim. Eu sou um mage, Raistlin disse, esforçando-se para se sentar. Verdade? Fisban parecia imensamente encantado. Que mundo pequeno é Kryn? Eu vou ter que te ensinar algumas das minhas magias. Eu tenho uma bola de fogo. Deixe-me ver. Como é que era mesmo? O velho falou sem parar, até bem depois da caravana ter parado ao nascer do sol.